Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que damos início à quarta edição do Congresso Internacional em Ciências da Saúde, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros. Com o tema A Vida durante os Surtos de Pandemia, Nem Tudo Será Como Antes, o evento tem como objetivo reunir pesquisadores nacionais e internacionais que estudam sobre a saúde humana em seus mais diversificados aspectos. Nossa programação seguirá ao longo da manhã e tarde dessa quinta e sexta-feira e pode ser conferida em nosso Instagram, @SixUnimontes. Para a abertura dos trabalhos, convidamos o presidente do evento, Dr. Renato Monteiro Sobral Júnior. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que damos início à quarta edição do Congresso Internacional em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros. Em mais um ano de pandemia, o que, portanto, nos fez optar pela modalidade online. Entretanto, este foi mais um ano de aprendizado. Aprendemos a nos adaptar no trabalho, nas relações familiares, interpessoais. E, sobretudo, estamos aprendendo a lidar com uma crise sem precedentes. Crise econômica, crise na ciência, na educação, na saúde, mas com certeza conseguiremos superar. Deixo aqui minha mensagem de esperança a todos e desejo que façam um bom proveito de todas as palestras e discussões, uma vez que buscamos com muito afinco selecionar pesquisadores do mais alto nível para compartilhar seus conhecimentos conosco. Good morning, everybody. It's a pleasure to declare open the fourth edition of the International Congress in Health Sciences of the Universidade Estadual de Montes Claros. It's time to rethink our lives. It's time to learn more and more. I hope all of you enjoy this event. Gostaria de passar a palavra para o professor Alfredo de Paula, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Bom dia a todos e a todas. É com uma grande satisfação que a gente dá início a esse quarto Congresso Internacional em Ciências da Saúde, um congresso que, como reportado pelo professor Renato, acontece em meio a um período de reconstrução, né, de todo o planeta, não só daquela comunidade da qual a gente está inserido, uma vez que, graças ao incansável trabalho da pesquisa científica, graças ao Estado Democrático de Direito, graças também às ações solidárias dos povos e, claro, né, em especial para o povo brasileiro, o seu sistema público de saúde bem estabelecido e que sempre tem que ser lembrado para que se torne forte cada vez mais. Um evento que é colocado dentro dessa moldura, né, totalmente online, ele requer o trabalho de muitas pessoas. Nós somos muito gratos à Universidade Estadual de Montes Claros, e aí eu faço um agradecimento especial à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por todo o apoio dado ao programa nesse momento. Falo isso a toda a equipe, né, em nome do professor André Luiz Sena Guimarães. Eu também estou muito feliz de anunciar as parcerias realizadas com outros programas de pós-graduação da nossa universidade, com destaque por cuidados primários em saúde e desenvolvimento social, com a presença de palestrantes no evento, né, que nós temos estabelecido ao longo desse tempo. Quero fazer um agradecimento muito especial a toda a comissão organizadora do quarto SIX, na figura do professor Renato Sobral, para toda a equipe que tem trabalhado incansavelmente para fazer com que esse evento ocorra da maneira mais satisfatória possível para todos, né? Que possa oferecer o melhor aprendizado. Então, eu declaro aberto, né, juntamente com o professor Renato, esse meeting científico, e sem deixar de esquecer, principalmente, aqueles colegas palestrantes que vêm de instituições de ensino superiores, centro de pesquisas, tanto em solo nacional, quanto também fora do Brasil. E para esses colegas, eu deixo a seguinte mensagem: I will now take this moment to address a few words to our fellow foreign researchers. We want to express our gratitude for your participation in our scientific events. Our program has worked hard to strengthen international cooperation actions for development of research and innovation projects. All of you are very welcome. We are very much confident that next year we will have all the necessary conditions to receive you in person at our institution in the city of Montes Claros, Brazil. Thank you. We really hope that you enjoy this meeting. Bom, pessoal, dando seguimento ao nosso evento, eu passo a palavra para o professor Renato para darmos início
as atividades projetadas. Obrigado. Bom, sem mais delongas, iniciaremos com nossa palestra de abertura, palestra intitulada Desafios das Pesquisas em Saúde Mental em Períodos de Pandemia, a qual será proferida pelo nosso convidado, professor doutor Felipe Schuch, que possui graduação plena em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Ciências Médicas, Psiquiatria, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador do Grupo de Pesquisa em Exercício Físico e Saúde Mental da Universidade Federal de Santa Maria, orientador de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação Funcional e no Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Membro da Força Tarefa em Medicina do Estilo de Vida para a Depressão da World Federation of Societies of Biological Psychiatry, chefe do Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas, listado como um dos autores mais citados na área de Psicologia e Psiquiatria no ano de 2020, na lista da Clarivate's Web of Science, estando entre os 19 brasileiros citados nesta categoria. É atualmente editor associado do Jornal Brasileiro de Psiquiatria e da Frontiers in Psychiatry, e membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Psiquiatria e do Mental Health and Physical Activity. Professor Felipe, é uma honra recebê-lo em nosso evento. Já lhe agradecemos antecipadamente pela participação e fique à vontade para proferir a sua palestra, que temos certeza que será excelente. Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem. É um prazer muito grande para mim estar aqui conversando com vocês nessa manhã. É um prazer muito grande também estar compartilhando esse espaço e esse momento com o Renato, meu colega e amigo, com quem já venho trabalhando desde o ano passado, mais fortemente, mas com muitos projetos a virem aí no futuro. Então, muito obrigado também, professor Alfredo, e aos demais organizadores do evento por ceder esse espaço. Bom, a ideia da minha fala hoje é que ela seja uma fala breve, e eu vou tentar trazer não só alguns dados, mas também um pouco das experiências que a gente teve ao tentar conduzir estudos e pesquisa durante esse momento tão desafiador para nós. Então, muitas das informações, algumas são baseadas, de novo, em evidências, e outras só em experiência. Bom, e acho que não é novidade para ninguém, já, infelizmente, está todo mundo já bem acostumado a ouvir esse tipo de notícias, trágicas notícias, mas desde março do ano passado a nossa vida mudou, a nossa sociedade mudou, o nosso comportamento mudou, e muita coisa da nossa saúde física e mental também mudou. Então, não é novidade que em março de 2021, em 2020, a OMS decretou um estado de pandemia global, causado pelo esse novo coronavírus, por infecção pelo novo coronavírus. A Covid, então, ela vem necessitando, desde então, a mudança no comportamento, não só pelo impacto que ela causa nas pessoas infectadas, mas também por toda a reorganização da sociedade que foi necessária para tentar frear a contaminação e a disseminação desse vírus. Então, mesmo a gente sabendo que, e mesmo tendo feito muitas das ações que eram importantes, infelizmente o resultado foi trágico. Se a gente não tivesse adotado ações de lockdown e de isolamento, de distanciamento social, hoje a gente sabe que o impacto teria sido muito pior. Bom, desde o início da pandemia, a mídia em geral já falava, e muitos pesquisadores já falavam, e muito se esperava que a pandemia fosse afetar muito fortemente a nossa saúde mental. Alguns estudos de pandemias anteriores, né, da época da influenza, ou de epidemias locais, como o primeiro coronavírus,
lá na China e o próprio Ebola, que também necessitou uma certa reorganização social, estudos locais apontavam que, sim, haveria algum impacto na saúde mental das pessoas. Então, não era de certo modo esperado que algum grau de sofrimento e todo esse contexto e toda essa reorganização necessária da sociedade e toda essa mudança de comportamento fosse gerar algum impacto na nossa saúde mental. E isso foi usado de diversas formas, né? Inclusive, o nosso presidente, várias vezes, passou a mensagem de que, olha, não é só o vírus que vai matar pessoas, mas também o lockdown vai causar suicídios, né? Vai provocar o sofrimento emocional, inclusive, né, independentemente das opções políticas de cada um, que são todas respeitáveis, mas eu acho que foi de péssimo gosto ler uma carta de suicídio de um jovem numa das lives que ele fez, e isso, na época, talvez tenha estimulado mais suicídios do que a própria pandemia, mas isso é uma outra discussão, não se tem evidência sobre isso, só algumas possibilidades. Mas isso foi também utilizado como, olha, a saúde mental também é importante e a saúde mental também vai acabar por matar pessoas. Bom, tem alguns estudos bem interessantes, e dos estudos teóricos, um que eu sugiro para quem tem interesse no tema, para tentar entender como a pandemia poderia estar associada com essas mudanças, né, na saúde mental, qual seria o impacto. Esse é o estudo do Felipe Ernel, que é um pesquisador aqui do Rio Grande do Sul, e eles listam e discutem, baseados em epidemias anteriores e outros relatos, quais seriam os fatores, então, que poderiam contribuir para uma piora da saúde mental em nível populacional. Então, claro, né, o medo de se contaminar e, obviamente, ao se contaminar as pessoas com as quais tu vive, teus familiares, teus próximos, nos quais tu não conseguiu manter o distanciamento social, e assim, eventualmente, causar uma piora deles, né, ou uma infecção deles, e eventualmente, necessidade de ir para o hospital. O isolamento social, então, o distanciamento social, tenho certeza que todos nós sentimos no primeiro momento como foi difícil quebrar a nossa rotina e nos afastar de quem a gente estava convivendo e das boas amizades e aqueles momentos de lazer que tínhamos eventualmente aos finais de semana, visitar os amigos, famílias, enfim. Outro dos fatores, o bombardeamento de informações estressoras. Então, a gente conseguiu perceber, eu falo a gente porque todos nós vivemos, e eu tenho certeza que todos nós experienciamos algumas dessas sensações. Então, a gente ligava a TV toda hora, e coronavírus aumentando, infecção, hospital cheio, não se contamine, se contaminar o hospital vai estar lotado, não vai ter para onde ir. Então, toda essa carga de informação estressora poderia também contribuir, eventualmente, para uma piora da saúde mental. O aumento do consumo de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Inclusive, a gente até fez algumas pesquisas sobre isso e mostrou que parece que tem um comportamento não linear aí durante a pandemia de uso de álcool e outras drogas, né? Então, claro, para quem teve o seu emprego, a sua rotina afetada, a sua renda afetada, também poderia ter algum grau de sofrimento em relação a isso, adicionalmente ao contexto, né, todo, de todos os outros fatores. E, claro, quem teve, eventualmente, a perda de algum parente, de algum amigo, também teve que fazer também esse luto dentro desse novo contexto. E, bom, para tentar medir e avaliar o quanto isso de fato aconteceu e como isso aconteceu de fato, inúmeros estudos no mundo inteiro foram realizados. Inclusive, o número de publicações relacionadas à Covid, aqui não só a Covid, saúde mental, mas o número de publicações nesse período relacionadas ao tema cresceu de uma maneira muito rápida e um tanto quanto assustadora, eu diria, o que demonstra, né, por exemplo, uma rápida mudança de foco e uma rápida adaptação dos pesquisadores no mundo todo. Só tentando trazer em números, esse estudo foi publicado agora há pouquinho, foi uns 2 meses atrás,
E durante esse período, desde de março do ano passado até 2 meses atrás, foram publicados aproximadamente... Desculpa, essa busca ele fez na PubMed, tá? Fiz há 3 dias atrás, já primeiro. Utilizando essa palavra-chave Covid-19, só essa palavra-chave na PubMed foram encontrados 193.338 artigos, o que dá uma média de 264 artigos por dia relacionado a esse tema durante esse período breve. Então, a comunidade acadêmica, ela se readaptou, ela se reorganizou para tentar entender em diversos níveis, em diversos aspectos, como a pandemia tinha afetado a nossa vida, o que a gente tinha que fazer para mudar, para combater a pandemia, o que era esse vírus, enfim, todas essas áreas, não só áreas da saúde, mas áreas da economia, enfim, N outras áreas também, rapidamente tiveram essa resposta de combate, de entendimento do que seria esse novo coronavírus. No mesmo dia 11, eu fiz uma busca, daí usando só a palavra mental health, que obviamente é uma palavra bastante simples e não compreende todos os aspectos que envolvem saúde mental e foram avaliados durante a pandemia, mas só utilizando esse termo foram encontrados 11.192 artigos, que daria uma média de 15 artigos por dia durante a pandemia, ou seja, o foco em saúde mental ele foi um dos principais. Esse estudo do Gupta, esse sim foi publicado há 2 meses atrás, ele mostra que saúde mental ela teve em 8º lugar na produção bibliográfica durante a pandemia. Claro, isso talvez venha a mudar um pouco mais, venha subir ou descer, porque muito da produção ela ainda está sendo feita, e tem muita da produção de algumas áreas que foi acelerada em pré-prints e outras que não tanto. Alguns estudos demoram mais tempo para serem conduzidos, por exemplo, estudos longitudinais. Então, talvez esse ranking se modifique um pouco, mas saúde mental está entre os top 10 na produção acadêmica nesse período. Bom, mas muito se discutiu de quais seriam as melhores formas de tentar entender qual seria o impacto da pandemia, de todo esse novo contexto de mudança de comportamento na nossa vida, e muitas preocupações foram lançadas em diversos artigos, e aqui eu quero ressaltar 2, iniciando por esse estudo do Matthew Hotop, publicado no British Journal of Psychiatry, onde ele diz, olha, a gente tem que pensar a ciência e pensar a avaliação de saúde mental durante a pandemia, sabendo que esse novo contexto vai impactar ou pode impactar substancialmente a forma com a qual a gente vai avaliar os nossos desfechos e vai produzir esse conhecimento. Então, basicamente, ele estabeleceu 2 focos de pesquisa, não estabeleceu, mas ele propôs 2 focos de pesquisa bastante amplos. O primeiro, avaliando consequências neuropsiquiátricas, então, qual seria o efeito do vírus ou da resposta imune inata que a infecção pode vir a provocar na saúde mental. Então, hoje a gente já tem relatos de pessoas que foram infectadas por coronavírus e tiveram vários domínios cognitivos prejudicados. Hoje existe um conceito sendo discutido de brain fog, que seria algo próximo de uma nuvem na cabeça. Então, muitas das pessoas poderiam estar experienciando alguns déficits cognitivos durante esse período provocado pela infecção em função da contaminação propriamente dita, né? Pode ser que alguma coisa que o vírus tenha a desencadear que a gente ainda não sabe exatamente como funciona e nem o que é e nem como acontece. Mas esse seria um foco de pesquisa. E o outro foco de pesquisa seria, então, os aspectos psicossociais das medidas de contenção e de toda essa mudança de contexto associada a essa mudança associada à necessidade das medidas de contenção. E é nessa área que eu vou acabar detendo um pouco mais a minha fala, porque é a área que
eu atuei durante a pandemia. Então, eu queria trazer também alguns exemplos de alguns estudos que a gente fez. Nesse segundo estudo, que é escrito pela Emily Holmes, foi publicado no Lancet Psychiatry, alguns dos desafios e prioridades para a pesquisa na saúde mental foram discutidos, né? E eu vou discutir as 3 principais que eu vejo como as mais importantes, não que as outras trazidas não fossem importantes, mas eu acho que essas foram as mais nitidamente percebidas, pelo menos na nossa experiência aqui. Primeiro, então, as questões éticas associadas ao estudo, sendo lá rápida aprovação, evitando que os pesquisadores tinham que ter um determinado cuidado para tentar não agravar o estado de saúde mental enquanto fazia pesquisa, então ter um certo cuidado na utilização e na escolha de alguns instrumentos, assim como a necessidade de oferecer algum tipo de encaminhamento, algum tipo de suporte para aquelas pessoas que fossem identificadas com necessidade de ter algum suporte emocional. Depois, o desenho dos trials, então o estabelecimento de perguntas a priori, tamanhos amostrais adequados e a representatividade dos estudos. E em terceiro, a necessidade de considerar grupos mais vulneráveis, que geralmente são excluídos ou que se presta menor atenção já na pesquisa fora do período pandêmico, e a ideia era tentar trazer também a discussão para durante o período pandêmico. Bom, primeiro desafio, então, sobre a ética. O que aconteceu, o que se deu nessa remodelação da sociedade nesse momento? Bom, logo no início da pandemia, logo que surgiram as primeiras medidas de isolamento social, as universidades e muitos centros de pesquisa que não estavam diretamente envolvidos com a análise do coronavírus, ou produção de vacinas, ou insumos, ou correlatos, eles foram fechados. E isso necessitou que muitos dos pesquisadores tivessem que buscar outras instituições para enviar seus projetos de pesquisa, e bem como provocou uma resposta rápida da CONEP, fazendo com que a CONEP também tivesse participação ativa na avaliação desses trabalhos para que eles pudessem acontecer. Então, ali no início da pandemia, muitos dos comitês de ética, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles foram fechados e permaneceram fechados por um bom período da pandemia. Isso, obviamente, foi uma barreira inicial, um desafio que os pesquisadores tiveram, então, que buscar saídas e soluções para conseguir aprovar seus estudos, incluindo, obviamente, estudos na área de saúde mental. Junto a isso, a própria CONEP não sabia muito bem, pelo menos essa é a impressão que a gente tem, de qual seria a melhor forma de proceder em relação a esse problema de comitês fechados. Por que eu falo isso? Porque as submissões até março, abril de 2020, para estudos em saúde mental, ou com saúde mental, eles necessitavam só da aprovação dos CEPs, dos Comitês de Éticas Institucionais. Obviamente, para quem não tinha essa opção, poderia encaminhar para outra, ou queria encaminhar para a CONEP para uma avaliação. Depois, entre abril e junho de 2020, foi necessária a aprovação, além do CEP, da CONEP também. E, como se alguém já teve experiência em enviar para a CONEP, você sabe que primeiro passa pela avaliação do CEP, o CEP dá o parecer, o pesquisador responde, e depois disso ele encaminha o projeto para a CONEP. E na CONEP, o projeto é novamente avaliado em novas reuniões, e isso tem, obviamente, um impacto no tempo de tramitação do projeto. E depois, em junho, acho que a CONEP se deu conta de que esse procedimento não seria muito adequado e que o volume de estudos que estava chegando lá era muito grande e que provavelmente eles não iriam dar conta. Essa aprovação, pelo menos de novo, essa é a percepção que a gente tem, não é a informação oficial. A informação oficial é que em junho a CONEP lança uma nova nota dizendo que a aprovação voltaria a ser feita pelos próprios CEPs institucionais e que não haveria mais a necessidade de passar pela CONEP para ser aprovado. Bom, qual foi o impacto disso, traduzindo na prática, né?
Então, esse é o primeiro estudo que a gente fez. Eu fiz alguns estudos durante a pandemia nesse tópico de saúde mental, e essa é outra questão que eu vou discutir com vocês também. O impacto disso é que foi num projeto que a gente enviou dia 23 de março, ainda antes da primeira mudança da CONEP. O projeto passou pela avaliação institucional, que foi extremamente rápida, e em 7 de abril ele já estava aprovado. Num segundo estudo que a gente começou logo depois, na verdade, que a gente começou a fazer o primeiro estudo, nosso estudo ele acabou virando um estudo maior, com aquele grupo de pesquisadores internacionais que a gente havia começado, mas também com um grupo maior. Então, nós desenhamos o COFIT, e aí nós tivemos que fazer primeiro a submissão do COFIT, que é um estudo maior que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Nessa submissão do COFIT, a gente teve muitos problemas. O primeiro, que era um estudo multicêntrico, nacional e internacional, aqui no Brasil eram 4 centros, e a gente fez a aprovação no nosso comitê de ética aqui, fez a primeira submissão dele no dia 7/4, certo? Dia 7/4 a gente submeteu para o sistema CEP, e aí já era um novo sistema da avaliação do estudo, que tinha que passar pela CONEP, foi bem na troca de período. Só que quando a gente enviou, como tinha financiamento internacional, a CONEP pediu para uma documentação adicional e disse que não iria aprovar daquela forma com a qual ele estava, e que teria que ser feita uma nova submissão, indicando já no início que teria participação e a necessidade de avaliação da CONEP, que era um item que tinha que ter marcado lá na plataforma, que no primeiro momento a gente não marcou. Então a gente teve que retirar o projeto e reenviar o projeto. E a gente reenviou o projeto no dia 4 de junho, e ele teve lá sua aprovação na CONEP no dia 23 de julho. Então, foi isso porque durante esse período a CONEP exigiu várias documentações, exigiu vários documentos de todas as universidades parceiras, e a gente estava em contato direto com a CONEP, e essa aprovação não vinha nunca. Então, se vocês forem perceber, foi um período de 4 meses aí, no auge da primeira onda, que nós tivemos com o projeto trancado, porque a CONEP não estava liberando a nossa documentação. Depois a gente mandou tudo, foi aprovado, e aí a gente começou a fazer o estudo. Esse foi um dos primeiros desafios que a gente encontrou, né? O segundo desafio é que um dos itens também perguntados, né, por todos os estudos foi, tá, legal, vocês vão aplicar esse estudo no Brasil todo, vocês vão identificar pessoas que estejam com sintomas de transtornos mentais, e o que vocês vão fazer? E como vão identificar essas pessoas, já que o questionário de vocês é não identificado? Bom, a nossa saída foi tentar propor que todas as pessoas que pedissem suporte poderiam ter uma rede de teleatendimento disponível. E aí, nesse caso, a gente tinha uma rede de teleatendimento, que nem sempre foi o caso para todos os estudos. E também, ao terminar, o paciente já recebia pelo menos essa era a ideia do site, o contato dizendo, olha, você teve a pontuação, né, na escala, e você pode, né, buscar ou não atendimento. E aí, contatar a equipe, contatando a equipe, a gente oferecia novamente a possibilidade de atendimento. Então, claro que isso é um problema que em alguns centros, depois disso, a gente não tinha muito para onde encaminhar a pessoa, e acabava fazendo um teleatendimento por um período mais prolongado, né? Então, ficava em contato, atendimento psicológico por telefone, até que buscasse uma alternativa que fosse mais viável para aquele paciente no longo prazo, incluindo a necessidade ou não de internação ou de uso de medicação com apoio de um médico local. Bom, outro dos desafios que a gente teve, muitos dos estudos feitos durante a pandemia, eles tinham desenhos muito semelhantes. A grande maioria dos estudos foram estudos transversais, muitos dos quais utilizando, às vezes, o mesmo instrumento ou instrumentos parecidos,
gerando, né, um número muito grande, um volume muito grande de estudos com informações bastante próximas. E eu, de novo, eu assumo minha parte também de culpa aqui. Porque no começo da pandemia, nenhum dos grupos de pesquisa, poucos, na verdade, não digo nenhum, mas poucos grupos de pesquisa se organizaram para, olha, ao invés de cada centro fazer um estudo individual, por que a gente não se une e faz algum estudo maior, pensando em questões mais amplas, pensando em desenhos amostrais, desenhos de estudos mais complexos, com N amostrais mais robustos, para investigar essa questão de pesquisa de uma forma mais representativa. Não foi isso que aconteceu no primeiro momento. A gente pode ver pelo grande volume de estudos que a gente tem, que cada centro teve a sua iniciativa, cada centro se reorganizou, mas faltou uma certa conversa, o que também é de se entender, para tentar resolver e descobrir novas informações com uma forma mais organizada. Então a gente teve um número muito grande de estudos, mas cada um geralmente gerando um conhecimento fragmentado, muitas vezes avaliando o mesmo tópico de pesquisa, o que, de certo modo, pode ter culminado num desperdício de recursos e tempo, principalmente quando aqueles estudos planejados não saíam exatamente como o primeiro autor pensou. Então, talvez estudos com pequeno tamanho amostral que tenham gerado poucas informações, se tivesse sido organizado com outros estudos, com outros colaboradores, tivesse contribuído de uma forma mais significativa para o entendimento. E o outro impacto que de ter muitos estudos acontecendo a todo tempo, é que, com certeza, eu recebi inúmeros, mas muitos, acho que quase todos, né, nós recebemos inúmeros convites para participar de pesquisas, e no começo da pandemia todo mundo participava, era algo novo, era algo interessante. Mas depois a gente começava a receber vários e vários e-mails, muitas vezes perguntando de novo sobre os mesmos tópicos, e, pô, de novo isso, e acabava abrindo mão de participar da pesquisa, ou começava a participar e depois via que era muito longo e não era mais interessante participar de todo o estudo. Então, muitos dos estudos eles acabaram causando um peso acadêmico, digamos assim, na população muito grande, e parte da população começou a diminuir a sua participação nesses estudos. Então, hoje, quem vai tentar fazer estudos com questionário sabe que a adesão não é mais a mesma do início da pandemia, né? Essa é a percepção que a gente vem tendo. Antes a gente lançava o questionário e no início 1.000, 2.000 pessoas rapidamente preenchiam o questionário, ele se espalhava muito rapidamente. Hoje não acontece já na mesma velocidade. Isso é uma percepção minha, não é um dado, mas é isso que a gente tem de percepção. E essas informações, eu vou discutir com base nesse estudo aqui que eu vou trazer para vocês. Além disso, o problema que a gente encontrou, outros dos problemas que a gente encontrou, é que o recrutamento com essa técnica de bola de neve, ela acaba recrutando por conveniência, e geralmente pessoas mais próximas da rede dos pesquisadores, das universidades, dos centros de pesquisa e de quem acabou divulgando em primeira ou segunda linha. E qual é o impacto da gente, da amostragem, né, por esse método? O impacto é que, geralmente, o network, a rede de amigos e pessoas mais próximas dos pesquisadores, ela difere da representatividade, ou difere da média da população. Como assim? Geralmente, professores de universidades, eles são muito mais frequentemente amigos nas redes sociais, eles têm um número muito maior de amigos que são alunos, ou outros professores ou pesquisadores. Claro que tem familiares, tem pessoas de outras redes, mas a proporção de pessoas de alta escolaridade na rede, no network de pesquisadores e das instituições, elas tendem a ser muito maior do que da população em geral. Qual o impacto disso? A gente acaba tendo, na maioria dos estudos, uma representatividade muito maior de pessoas com escolaridade e renda mais alta do que a população em geral.
E se a gente for ver, existem alguns outros grupos que participam mais de estudos e outros grupos que participam muito menos de estudos. Por exemplo, trazendo como exemplo essa pesquisa que a gente fez, essa pesquisa avaliou a associação de atividade física e sintomas de depressão e ansiedade, né? Avaliou vários estudos, foi uma revisão rápida, e a gente incluiu 21 estudos naquele momento. Daqueles 21 estudos, esse estudo foi publicado esse ano, mas foi com pesquisas feitas ali até julho do ano passado, demorou um pouco para sair online. Então, dos 21 estudos que foram publicados até aquele período, só 5 eram em crianças, adolescentes e 1 em idosos. Em 4 só desses estudos, a proporção de homens era maior do que a proporção de mulheres. Então, qual é a lógica? A gente tem muitos estudos em adultos jovens, a maioria dos estudos tinha a maior parte da população ou da sua amostra composta por mulheres, desculpa. Mulheres e adultos são grupos super representados nesses estudos, enquanto idosos ou crianças, assim como homens, tendem a ser menos representados nessas informações. Então, esse tipo de problema da amostragem acaba que a gente tem que ter em mente na hora de ler o estudo do como interpretar adequadamente essas informações. Outro problema é que alguns grupos vulneráveis, eles tendem a participar menos. Obviamente, pessoas de baixíssima renda, moradores de rua, ou não participar de forma definitiva, né? Assim como pessoas com doenças crônicas, morando ou não, vivendo ou não em hospital, residindo em hospital, ou casas de saúde, assim como pessoas com doenças mentais em gerais, elas tendem a não receber ou a ser subrepresentadas nesses estudos também. Então, a gente tem que ter sempre isso muito claro na hora de interpretar essas informações. Eu fiz uma busca também bastante rápida, eu fiz ontem, para tentar ver o que a literatura vinha trazendo, né, em populações especiais. Então, uma busca, de novo, bastante suja, né, bem rápida. E desses 560 estudos que eu encontrei ontem envolvendo atividade física, depressão e Covid, menos de 30 eram em populações vulneráveis, ou seja, menos de 10% dos estudos tinha como foco alguma população clínica ou especial. Outro dos desafios é que muitos dos estudos eles não utilizaram instrumentos validados para avaliar o nível de atividade física, por exemplo. Não só de atividade física, mas de saúde mental, mas como estou usando essa nossa meta-análise como exemplo, ali vocês podem ver que aproximadamente 6 estudos que tinham utilizado alguma medida validada para medir o nível de atividade física, enquanto os outros não utilizaram nenhuma medida validada. Então, e mesmo dos estudos que tinham as propriedades, incluídas escalas com propriedades psicométricas testadas, essas propriedades psicométricas elas foram testadas para o período pré-pandêmico, né, não para uma aplicação face a face ou por telefone, na maioria das vezes. Nenhum desses estudos ali, até então incluídos, teve a utilização de alguma escala com propriedade psicométrica testada na sua versão online. Então, a gente sabe que as escalas funcionam podem funcionar de uma forma um pouquinho diferente online, por telefone, ou quando aplicada no face-to-face, né, ao vivo. Então, vários estudos também discutiram essa questão, e aqui é uma experiência também, um pouco da nossa experiência nesses estudos que a gente fez, e o grupo de Pelotas tem uma outra informação, eles trazem que mais ou menos 10 minutos de participação nas pesquisas online acaba culminando, né, numa menor participação nos estudos, e eu achei ali, dando uma olhada nos nossos números de participação, que depois da questão 50, 60, incluindo nas questões demográficas, a participação começa a cair exponencialmente, né? Então, o que significa? Que na hora de fazer online, nem sempre a gente planejou e pensou em ter instrumentos curtos
porque depois de um certo tempo a pessoa respondendo, ela começa simplesmente a fechar a janelinha e a perda de participantes por questão adicional, ela acaba sendo muito alta. Bom, por outro lado, o que a pandemia ela pode ter acabado acendendo uma lâmpadazinha é que, olha, frente a todos esses desafios e todas essa reorganização que a gente teve que passar, talvez algumas redes elas possam ter sido estimuladas. E eu falo aqui de um projeto que, né, o Renato está em desenvolvimento, em colaboração, né, conosco aqui, que a gente vai tentar avaliar saúde mental de estudantes universitários e pensando já desde o início num projeto que seja conjunto, multicêntrico e que tenha suprido de parte essa necessidade de reorganização da ciência como um todo, que eu acredito que tenha sido dos pontos positivos, se é que a gente pode dizer assim, da pandemia. Então, no estudo COFIT, foi esse estudo maior que a gente participou, teve a presença de mais de 200 colaboradores do mundo todo. Então, isso mostrou, de certo modo, que, olha, a gente precisa e que não é tão difícil a gente fazer estudos colaborativos em algumas situações para alguns desfechos. Bom, indo já para a parte final, eu queria, né, talvez, lançar mão de algumas das informações que até então a gente tem e que agora que vocês estão cientes dos desafios de fazer pesquisa na área de saúde mental, de alguns pontos, pelo menos, obviamente não todos, e essa minha análise não é definitiva, mas tendo em mente dessas dificuldades que eu apresentei para vocês, acho que fica um pouco mais fácil de interpretar esses achados, né? Então, bom, enquanto no começo da pandemia se dizia que, de fato, a saúde mental ela seria muito prejudicada, o que os estudos mostram é que ela foi sim prejudicada. A gente teve, via de regra, uma piora nos sintomas de depressão e ansiedade, porém, claro, aqui dados dos primeiros momentos ali, né, do primeiro e segundo trimestre da pandemia, não são dados que a gente tem desse ano, isso é outra coisa importante, que muito do que a gente sabe de saúde mental foi produzido no início da pandemia e muito menos vem sendo produzido agora, nesse ano, em relação a dados desse ano. Mas o que a gente sabe é que no primeiro ano da pandemia, via de regra, aumentaram muito os sintomas de depressão e ansiedade, porém, aparentemente, não teve aumento na ideação suicida e nem em tentativas de suicídio, o que é, de certo modo, um indicador de gravidade, ou seja, a conclusão maior parece que, olha, todo mundo ficou um pouco deprimido, um pouco ansioso, mas o impacto que a gente esperava e temia no início de que, olha, muita gente vai ter um novo episódio psiquiátrico, de certo modo, esse limiar não foi, até o primeiro momento, muito afetado. Até esse estudo publicado agora há pouco, está com o ano de 2022, mas ele saiu online não faz muito, mostra que existe até dentro da pandemia uma certa variação na gravidade dos sintomas. O que é isso? Que no primeiro momento parece que todo mundo ficou muito ansioso, muito deprimido, o impacto foi muito grande, mas ao que a pandemia foi se desenvolvendo, existe uma certa capacidade de resiliência, de readaptação, de reorganização, na qual de março a abril o impacto foi maior na saúde mental quando comparado a maio ou julho. Então, né, parece que sugere que as pessoas são resilientes em nível populacional, não em nível individual necessariamente, para todas essas mudanças. Então, a mensagem principal do que a gente sabe até então é isso, olha, a saúde mental foi afetada, sim, não tanto quanto se temia, o que é muito bom, que provavelmente a gente imagina que a gente é muito mais resiliente do que a gente pensava, porém, a gente não sabe o quanto isso se estende até hoje e não sabe até que ponto a gente ainda consegue ser, se é que ainda conseguimos ser resiliente em relação a todas essas mudanças. Então, essas são algumas das mensagens que eu queria trazer para vocês. E, claro, falar muito brevemente aqui que um dos fatores que eu acredito que possa ter contribuído de algum modo, e não só que eu acredito, mas que a gente tem algumas evidências mostrando,
é que a atividade física ela pode ter sido uma estratégia de coping aí utilizada por boa parte da população ou por uma parte da população para tentar diminuir o impacto da pandemia nos sintomas de depressão e ansiedade. Então, isso a gente viu que quem fazia mais atividade física e tinha menos tempo em comportamento sedentário tinha uma probabilidade menor de apresentar sintomas significativos de depressão e ansiedade. Então, gente, desculpa se eu acabei excedendo um pouquinho no tempo, mas acho que ainda tenho 10 minutos. Eu gostaria sempre de agradecer meus colegas que colaboraram na elaboração desses resultados que eu trouxe para vocês e também aos meus alunos do grupo de pesquisa, deixando o meu contato para dúvidas, questões e, enfim, o que precisar de mim. Então, muito obrigado novamente pela atenção. Bom, obrigado, Felipe, pela sua fala, pela sua palestra, os excelentes dados, achados que você trouxe, também seu ponto de vista, todas as discussões. Um assunto muito importante, né, nesses 2 anos aí que nós temos acompanhado dessa pandemia. Saúde mental é um tema que tem se tornado a cada dia mais importante, já era importante antes da pandemia. A gente vive uma pandemia de transtornos mentais há muito tempo, né, que vem só aumentando, e a pandemia de Covid-19 piorou essa situação. Eu lembro de um estudo recente que saiu no JAMA, no início desse ano, se eu não me engano, no primeiro trimestre, mostrando dados alarmantes de ansiedade e depressão, na casa de 35%, 40% de incidência de novos casos, né, de ansiedade e depressão em função da pandemia, e você trouxe aí resultados muito expressivos em relação a isso, e mostrou as dificuldades que nós temos para desenvolver. Eu falo nós porque nós somos pesquisadores da área da saúde mental, né? As dificuldades que nós temos para desenvolver esse tipo de pesquisa nesse cenário, né? Porque os instrumentos que nós temos, na verdade não os instrumentos, mas as vias que nós temos para aplicar os instrumentos, que são por meio dos questionários online, elas apresentam limitações importantes, né? Você apresentou aí uma série de limitações que nos deixa aí com uma certa cautela na interpretação de resultados, né? Acho que um dos principais pontos que você comentou é desse viés de seleção da amostra, quando a gente divulga esses questionários no nosso círculo, né, de rede social, de pessoas que são próximas, e que isso tende, então, a selecionar indivíduos que têm um alto nível de escolaridade. Claro, a gente também alcança indivíduos de outros círculos, mas numa proporção muito menor. Isso acaba gerando aí um viés de seleção, né? E dentro do que você falou, eu fiquei pensando aqui, você acha que, porque você falou também de uma questão de um alcance um pouco menos expressivo de populações vulneráveis, né? Populações de baixo nível socioeconômico e tudo mais. Você acha que um inquérito telefônico ele alcançaria mais esse tipo de pessoas do que questionários online, assim, considerando a dificuldade que muitas pessoas têm de acesso à internet? É porque eu pensei na hora que você estava falando, mas não estou certo de que um inquérito telefônico resolveria o problema. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, se resolveria o problema, eu não sei. Eu acho que poderia, sim, potencialmente ajudar bastante. Por que eu digo que eu não sei se resolveria o problema? Porque fazer pesquisa telefônica também não é tão simples assim. Então, hoje, se vocês, pelo menos o meu telefone, ele toca acho que umas 5 vezes por dia, e de número desconhecido eu já nem atendo mais, porque é claro, é Vivo, é Oi, né, vendem tudo, né? Então, eu acho que seria mais uma forma de tentar alcançar essas populações que certamente não são atingidas, ou são muito pouco atingidas, ou alcançadas pelos nossos questionários, mas o quanto resolveria esse problema, eu não sei. Se a pergunta é, olha, é melhor fazer ou não fazer, eu acho que tendo a possibilidade, faz.
tenta ligar para as pessoas, tenta alcançar essa população de alguma maneira, porque talvez seja uma das únicas, talvez seja a única forma, né, durante a pandemia, de alcançar de maneira mais expressiva. Se vai funcionar, a minha experiência não é capaz de dizer, porque eu ainda não fiz esse tipo de procedimento durante a pandemia. Mas é uma alternativa, é uma saída. O outro problema também onde conseguir esses números de telefone, né? Porque antigamente a gente tinha as listas amarelas, né? Então pegava ali, faziam muitas pesquisas, era por sorteio de número, olhando o guia ali. Hoje é muito mais difícil, quem tem acesso a essas listas são só as lojas que pegam com as outras lojas para nos vender produtos, né? A gente não tem muito. Mas existindo a possibilidade de ter esses números, sabendo desse perfil, eu acho que talvez seja uma possibilidade, sim, de se tentar. Se vai conseguir, não sei. Talvez, nesse sentido de inquérito telefônico, seja necessário parcerias. Estou falando até isso por conta de um projeto que nós estamos iniciando com um Instituto de Pesquisa em Saúde Pública lá na Bahia, lá em Vitória da Conquista, em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vitória da Conquista, porque aí eles têm todo o mapeamento territorial, né, dos indivíduos cadastrados na Secretaria de Saúde, e aí, então, claro, eles têm contato telefônico, endereço de todo mundo, então talvez essa seja uma estratégia para minimizar, como você falou, não resolver o problema, mas minimizar de modo que a gente alcance, então, esses indivíduos que estão aí em situação de vulnerabilidade social e que a gente não conseguiria, por exemplo, eles não têm um smartphone para conseguir acessar um questionário online, um Google Forms ou algo do tipo, né? Então, são pessoas que ficam à margem das nossas pesquisas e a gente acaba não sabendo o que está acontecendo com eles, né? Muito bom. Desculpa, perdão. Não, pode continuar. Eu acho que tendo contato nesse caso, se tem a lista, né, desse perfil de pacientes que, né, são ou de pessoas que são mais vulneráveis, aí acho que ajudaria bastante a ter uma expressividade maior na amostra desse número desse perfil de pessoas, de participantes, né? Eu acho que sim, certamente seria uma boa alternativa. Muito bom. Sobre atividade física, Felipe, essa é uma bandeira que você levanta, que eu levanto também porque é a nossa área, né? E a gente viu assim muitos estudos saindo durante a pandemia mostrando que algumas pessoas utilizaram a atividade física, como você disse, como uma estratégia de coping, né, para lidar com todos os eventos adversos que a pandemia trouxe, né? Um problema que a gente encontra também na hora de aplicar esses instrumentos é a forma como as pessoas respondem aos instrumentos, né? Você falou aí que o instrumento que você percebeu, não é um dado de pesquisa efetivo, mas que você percebia que quando chegava um determinado número ali, as pessoas já não respondiam tão bem. A minha experiência, eu participei de alguns, como voluntário, né, respondendo a alguns instrumentos, algumas pesquisas. Teve um instrumento que eu peguei que tinha, sei lá, 90 e poucas, né, questões, e aí quando chegou ali pela metade, eu já me sentia um pouco estressado, assim. Então, eu fico na dúvida, será que eu respondi com algum viés, né? Até ali, já não sei se eu respondi tão bem. E aí, o quanto isso influencia o resultado final da pesquisa né, daqueles indivíduos, né? E era uma pesquisa sobre atividade física. Então, talvez eu poderia dar um resultado muito melhor se eu não tivesse tão estressado para responder, né? Não, certamente, assim, até só para trazer em números, o COFIT, que é aquele estudo maior que a gente fez ali, ele teve o início de participação, ou seja, de número de pessoas que clicaram para começar o estudo, mais de 165 mil pessoas no mundo. Só que quando a gente vai olhar para os dados de pessoas que completaram todo o protocolo, a gente tem menos da metade disso. Por quê? Porque era um instrumento muito longo, tinha muito mais de 100 perguntas ali. Então, as pessoas, de fato, elas iam, né, começava a se interessar, daqui a pouco, tá, mas não acaba nunca isso aqui. E aí, lá pelas tantas, tu já começa a marcar questões ali para tocar a página para frente, né? Então, obviamente, a validade da resposta
a percepção que a gente tem é que, obviamente, ela vai ficar modificada, a resposta vai ter uma variedade menor. Mas assim, a gente não quantificou isso, pelo menos eu não vi estudos quantificando, de fato, a perda na validade nas respostas a partir de um determinado número de perguntas em relação ao questionário de papel. Certo. Bom, Felipe, mais uma vez gostaria de agradecer sua participação no nosso congresso, uma palestra excelente, eu sabia que não seria diferente. Agradecer pela nossa parceria de pesquisa, tenho certeza que mais à frente teremos muitos frutos dessa parceria e fortaleceremos ainda mais a ciência brasileira dentro de todas as limitações que nós temos, mas nós nos mantemos firmes para fazer a nossa ciência crescer cada vez mais. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por compartilhar aí todo o seu trabalho conosco. Tá? Espero nos vermos numa próxima oportunidade. Tenha aí um bom dia, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, prazer para mim e um bom dia